Era uma terça-feira cinzenta, daquelas que parecem sugar a cor de tudo o que tocam, quando o telefone tocou na cobertura luxuosa de Marcos, em Nova York. Ele estava, como sempre, debruçado sobre o piano, tentando encontrar o final perfeito para sua nova sinfonia, uma obra que a crítica já chamava de o som da alma humana. Mas a alma de Marcos estava vazia. O telefone tocou 3 vezes antes de ele atender, irritado com a interrupção. Do outro lado, uma voz seca, burocrática, com aquele sotaque arrastado da cidadezinha no interior do Brasil que ele jurou nunca mais pisar. Senhor Marcos, aqui é do Hospital Santa Clara. É sobre seu pai, seu Otávio. Ele faleceu esta manhã. Marcos não sentiu o chão se abrir. Não sentiu uma lágrima escorrer. Ele sentiu alívio, um alívio gelado e vergonhoso. Certo, ele respondeu, olhando para o relógio e calculando se teria tempo de terminar o segundo movimento antes de ligar para sua assessora marcar a viagem. Cuidem de tudo. Eu chego amanhã. Ele desligou e voltou para o piano. Tocou um acorde em dó menor. Soou perfeito. A morte do monstro, pensou ele, finalmente lhe dera a inspiração que faltava. Para quem assistisse ao vídeo agora, é preciso entender quem era Otávio na mente de Marcos. Otávio não era um pai, era um carcereiro. Um homem bruto, de mãos calejadas pela construção civil, que cheirava a cimento e suor azedo. Marcos lembrava vividamente do dia em que completou 10 anos. Ele havia ganhado um violino velho de uma professora da escola pública que viu talento em suas mãos trêmulas. Marcos praticava escondido no porão, abafando o som com cobertores velhos. Mas um dia, Otávio chegou mais cedo. O som escapou. Marcos lembra do barulho da porta sendo arrombada. Lembra dos olhos do pai, injetados não de raiva, mas de um desprezo frio. Otávio não gritou. Ele apenas caminhou até o menino, arrancou o violino de suas mãos e, com a calma de quem abate um animal doente, quebrou o instrumento no joelho. A madeira estalou como um osso. Música é coisa de vagabundo, Otávio disse, jogando os restos aos pés do filho. Homem de verdade trabalha com as mãos, não com sonhos. Naquela noite, Marcos fugiu. Tinha 16 anos, passou fome. Dormiu em bancos de praça, tocou em bares sujos por trocados, mas subiu. Subiu com a força do ódio. Cada prêmio que ganhava, cada ovação de pé em Paris, Londres ou Tóquio, ele dedicava silenciosamente à vingança contra aquele homem. Olhe para mim agora, seu velho inútil, ele pensava. Ele nunca mandou uma carta, nunca mandou 1 centavo. Quando a fama veio e o dinheiro começou a jorrar, Marcos contratou advogados para garantir que Otávio nunca pudesse pedir pensão ou reivindicar parentesco. Ele apagou o pai de sua vida como se apaga uma mancha de vinho em uma toalha branca. Agora, 20 anos depois, Marcos estava de volta. A casa era a mesma ruína de madeira descascada no final de uma rua de terra. O mato crescia alto no jardim. O silêncio era absoluto. Marcos desceu do táxi, seus sapatos italianos de couro afundando na lama. Ele olhou para a janela quebrada e sentiu o gosto amargo da bile. Entrou. O cheiro era de mofo e solidão. Não havia móveis novos. A mesma poltrona rasgada, a mesma mesa bamba. Na cozinha havia apenas um prato sujo e uma panela com resto de arroz. Parecia que o tempo havia parado no dia em que ele fugiu. Ele começou a vasculhar as coisas, procurando documentos para vender o terreno o mais rápido possível. Queria queimar tudo, derrubar aquela casa e salgar a terra. No quarto do pai, encontrou uma caixa de sapatos embaixo da cama. Deve ser dinheiro de pinga, pensou com desdém. Abriu a caixa. Não havia dinheiro. Havia recortes de jornal, centenas deles. O coração de Marcos falhou uma batida. Eram recortes sobre ele. Jovem prodígio brasileiro encanta Viena. A ascensão de Marcos Valente. O pianista que chora com as mãos.
Cada pequena nota, cada crítica, cada foto borrada impressa em jornal barato estava lá. Algumas estavam amareladas, outras quase se desfazendo, coladas com fita adesiva com um cuidado cirúrgico. Nas margens, anotações feitas com uma letra trêmula e analfabeta. Meu menino, ele é rei. Deus abençoe as mãos dele. Marcos sentiu uma tontura. O velho sabia. O velho acompanhava. Mas por que o silêncio? Por que a crueldade no passado? Ele continuou cavando na caixa e encontrou um envelope grosso, lacrado com cera, algo antigo. Estava endereçado a ele. Para o Marcos, ler somente quando eu já não for estorvo. Ele rasgou o envelope. Dentro havia uma fita cassete antiga e uma carta escrita não por Otávio, mas por um médico. A data da carta era de 2 semanas antes do nascimento de Marcos. Prezado Sr. Otávio, dizia a carta, lamentamos informar que o diagnóstico é definitivo. A condição genética que o senhor carrega, a sinestesia auditiva dolorosa, é dominante. O senhor aprendeu a viver com a dor, mas sabemos que para o seu filho, a exposição à música complexa ou harmonias perfeitas poderá desencadear crises convulsivas letais ou derrames cerebrais precoces. A única cura é a ausência de estímulo até que o cérebro esteja completamente formado, o que ocorre por volta dos 20 anos. Se ele amar a música antes disso, a música o matará. Marcos largou a carta. O quarto girou. Ele pegou a fita cassete. Suas mãos tremiam tanto que ele demorou minutos para conseguir colocá-la no velho rádio de pilha que estava na cabeceira. Ele apertou o play. O chiado da fita encheu o quarto, seguido pela voz de Otávio. Não a voz de monstro que Marcos lembrava, mas uma voz embargada, chorosa, sussurrada como se estivesse confessando um crime. Filho, se você está ouvindo isso, é porque eu consegui. Eu consegui fazer você me odiar o suficiente para ir embora. Deus sabe, Marcos. Deus sabe que foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Quando eu vi você pegar aquele violino, quando eu vi o jeito que seus olhos brilhavam, eu vi a morte te abraçando. O médico disse que se você tocasse, se você sentisse a música, seu cérebro ia fritar. Eu não podia te explicar. Você era criança. Você ia tocar escondido. Você ia morrer nos meus braços. Houve uma pausa na gravação, um som de soluço profundo, gutural. Eu tive que ser o vilão, Marcos. Eu tive que quebrar seu violino para não ter que enterrar meu filho. Eu tive que te expulsar, te fazer sentir nojo de mim para que você corresse para longe, para onde a música pudesse te salvar quando você fosse adulto. Eu sabia que o ódio ia te levar longe. O ódio é um combustível potente, filho. Mais forte que o amor às vezes. Eu vi você na TV, eu vi você tocar. Eu desligava o som da TV e só olhava seus dedos. Eu imaginava o som. E eu sorria. Aqui nessa casa podre, eu sorria porque você estava vivo. Você estava vivo e era um rei. E eu sou só o velho que quebrou seu brinquedo. Marcos caiu de joelhos. O peso daquelas palavras esmagava seus pulmões. Ele chorou. Um choro feio, alto, desesperado. O choro de uma criança que percebe que estava errada sobre o mundo inteiro. Ele odiou o homem que lhe deu a vida para salvá-la. Ele construiu um império sobre o túmulo da reputação de um santo. Mas a fita não tinha acabado. Tem mais uma coisa, filho. A voz de Otávio voltou, agora mais fraca, como se a bateria do gravador estivesse morrendo na época. Eu nunca gastei 1 centavo do que juntei. Eu trabalhava dobrado. O dinheiro não era para mim. Está no fundo falso do armário. É tudo seu. Mas, Marcos, cuidado. A carta do médico, eu menti sobre uma parte. Marcos congelou. O suor frio desceu por suas costas. A doença não acaba aos 20 anos. Ela nunca acaba. O médico disse que você teria uma vida curta se tocasse. Talvez 30, 40 anos no máximo. Eu sabia disso, mas eu também sabia que uma vida longa sem música
para uma alma como a sua, seria uma tortura pior que a morte. Então eu te dei o tempo. Eu te dei esses anos. Eu te protegi até onde deu. Agora a escolha foi sua. Marcos olhou para suas próprias mãos. Ele tinha 36 anos. A fita continuou. Mas não fique triste. Eu fiz uma troca. Lembra daquele dia em que você fugiu? Eu fui atrás de você. Eu te vi na rodoviária. Eu ia te impedir. Mas aí eu vi um homem de terno, olhando para você com maldade. Ele ia te roubar, ou pior, eu intervi, A voz de Otávio falhou. Eu fiz coisas naquela noite, Marcos, para garantir que você entrasse naquele ônibus seguro, coisas que me impediram de entrar no céu. Eu matei aquele homem, Marcos. Enterrei o corpo no quintal, embaixo da roseira que sua mãe gostava. Vivi esses 20 anos esperando a polícia, esperando o inferno, tudo para você subir naquele ônibus. O silêncio na fita durou longos segundos. Mas a piada, filho, a piada cruel é que semana passada eu recebi uma carta daquele mesmo médico. Ele reviu os exames antigos. A tecnologia mudou, o diagnóstico estava errado. Você nunca teve a doença. Eu quebrei seu coração, eu te expulsei, eu vivi na miséria, eu matei um homem e condenei minha alma. Por um erro de laboratório. Você poderia ter ficado. Nós poderíamos ter tocado juntos. Eu poderia ter te visto crescer. A risada de Otávio na fita era a coisa mais assustadora que Marcos já ouvira. Uma risada seca, louca, quebrada. Eu morri de desgosto, filho. Não foi coração, não foi velhice. Foi o dia que a carta chegou dizendo que eu joguei nossa vida fora por nada. Absolutamente nada. Viva por mim, Marcos. Toque por mim. A fita acabou com um clique seco. Marcos ficou ali, no silêncio do quarto mofado. Ele olhou para a janela, para o quintal, para a roseira que crescia viçosa e vermelha no canto do muro. As rosas eram de um vermelho intenso, alimentadas por um segredo terrível. Ele se levantou, caminhou até o piano imaginário no ar e tentou tocar. Mas seus dedos não se moviam. Pela primeira vez na vida, a música havia sumido de sua cabeça. Ele olhou para o espelho do armário. Viu o reflexo de um homem rico, famoso e talentoso. E viu, atrás de si, a sombra de uma vida que nunca existiu, roubada por um erro, sustentada por um crime e paga com o sacrifício de um amor que ele nunca compreendeu. Marcos saiu da casa. Ele trancou a porta. Ele não vendeu o terreno. Ele não tocou mais piano. Dizem que ele voltou para Nova York e cancelou todos os concertos. Dizem que ele passa os dias sentado em um banco de praça, alimentando pombos, com fones de ouvido que não estão ligados a nada, apenas ouvindo o som do arrependimento, a única música que lhe restou, repetindo em loop eterno, mais alta que qualquer orquestra. E se você passar por lá e olhar bem nos olhos dele, verá que ele não está ouvindo o silêncio. Ele está ouvindo o som de um violino sendo quebrado, repetidamente, estalo após estalo, até o fim dos seus dias. Essa é a tragédia do amor mal interpretado. Às vezes, o maior sacrifício não é morrer por alguém, é viver sendo odiado por ela para protegê-la de uma verdade que, no fim, nem sequer existia.